olhardes, capítulo 11, versículo 4, diz assim: quem observa o vento nunca semeará, e o que olhar para as nuvens nunca cegará. Isso me chamou a atenção quando eu estava no altar e eu olhei para Pedro dentro daquele barco. A Bíblia diz que Jesus, ele vinha andando sobre as águas. Começa a prestar atenção no que eu estou te falando. Jesus, ele vinha sobre as águas. Jesus, ele saiu da sua ação natural e entrou na sobrenatural. Aleluia, glória a Deus. Na natural, apóstolo Vanderlei, ele não poderia andar sobre as águas. Mas o Wallace, quando ele coloca os pés no sobrenatural, ele começa a desafiar a gravidade da terra, do ar e do mar. O maior desafio, Jesus já estava vencendo pelos discípulos. A preocupação é grande dentro do barco, mas ele está falando: o maior desafio nessa noite, eu já estou rompendo em favor da tua vida. Enquanto a gente acha que a vitória vai chegar, ela já existe na nossa vida. Mas muitas das vezes o mestre está esperando a nossa decisão para ele operar o grande milagre. E sabe qual é o desafio? O desafio que quando Pedro olha para ele e vê ele fala para Jesus: se é o Senhor, que eu possa ir até ti. Só que Jesus está no sobrenatural. De que forma Pedro ia sair daquele barco? Havia uma divisão dentro de Pedro. Eu confio, eu não confio, eu vou, eu não vou. Nem sempre é porque eu pedi ele, eu dou certo daquilo que eu quero. Porque ele te prova no vento para saber as intenções do teu coração. Eu estou encerrando. Uma vez ali ele começa a dar. Aí eu começo a ver algo sobrenatural. O negócio está dando certo. Só que é o seguinte: o vento aumenta, o mar se agita, a luta dobrou dentro de casa, a peleja está grande, nem eu orando está acalmando o vento, nem a tempestade. É porque o segredo não está em nós, o segredo está dentro. Nós somos simplesmente o boneco de barro, mas o segredo está nele. O desafio era para andar, mas para cessar a tempestade foi com Jesus. E ele não cessou a tempestade simplesmente pelo fator onde ele se encontrava. A primeira coisa daquele que cuida foi pegar na mão do seu filho. Vou falar assim para você entender. Jesus pega na mão de Pedro e retorna com ele para dentro do barco. E o vento soprando.
e a tempestade soprando, e o gigante batendo na porta da tua casa, e a dívida se alastrando, e talvez um filho está enfermo, talvez a sua vida espiritual despencou, talvez você não está sentindo a mesma alegria do que antes, no seu primeiro amor, quando você entregou a vida para Cristo, e você está vendo tudo indo por água abaixo, e você está sem força para tomar um cenário de uma mudança na tua vida. Deixa eu te dizer, não é para você, é para Ele. Só que é um segredo. Você está de mão dada com quem? Aqui que eu quero te quebrar nessa noite. Porque para ele fazer o que ele tem que fazer, precisa quebrar primeiro, apóstolo. O glória. Para ele fazer, ele tem que quebrar. Para você entender que aonde ele põe na mão, ele constrói algo novo. E eu não quero ultrapassar por causa do horário. Mas eu quero te dizer uma coisa. Quem acalmou aquela tempestade, eu fecho aqui te dizendo, é o mesmo que está aqui. O ministério pode tentar mudar, o apóstolo pode tentar mudar, a pastora pode tentar mudar, mas ele não vai mudar. Ele continua o mesmo, continua acalmando a tempestade. Quero convidar o apóstolo. Nós temos ali 1h10 dentro do nosso relógio, né? Agora não sei o que pode acontecer. A obra não é minha, é dele. Amém? Vem cá, ô missionário Fábio, vem cá orar para o apóstolo. Glória a Deus, igreja. Eu cumprimento os amados irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Amada igreja, eu tenho certeza e fé que Deus tem uma grande palavra aos nossos corações. Nós vamos sair daqui transbordando da glória de Deus. Porque Deus, quando tira um servo da sua casa, é porque ele tem um grande propósito aonde ele leva este servo. E se ele está aqui hoje, ele está na direção de Deus e na cobertura do nosso Pai. Por isso eu quero convidar a igreja para estender as mãos e vamos estar orando pela vida do servo do Senhor. Grandioso Deus, poderoso e eterno Pai, nós apresentamos, meu Pai, a vida do teu servo nas tuas mãos e pedimos ao Senhor, meu Deus, cobre ele com o teu manto sagrado, reveste ele com as armaduras de Efésios 6. Papai querido, no abrir da boca do teu servo, que o teu Espírito Santo esteja dirigindo cada palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor, meu Pai, por o Senhor ter trago ele em segurança. Visita, meu Pai, o teu servo, visita o lar dele, visita a família dele, enquanto ele, meu Pai, está, meu Pai, entregando o teu recado, a tua palavra. Cerca a vida dele com a tua glória, livrando de todo mal a ele, a tua casa, a tua parentela e a tua família. Papai querido, em nome de Jesus, eu peço a ti, meu Pai, que o Senhor continue reinando sobre este lugar e que teu Espírito Santo venha fazer uma grande obra nesta noite. É o que nós oramos e eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E as palmas exaltam e glorificam o nome do Senhor nesta noite. Nós vamos a palavra do Senhor, amém? Amém. Se assente um minutinho em nome de Jesus. Muito feliz por estar aqui, amém? Aleluia, Jesus. Vamos contar uns dedos já, né? Eu sou domingo, cheio de
abençoe o pastor Antônio, a pastora Marlene. Deus abençoe esse casal que eu tenho um grande carinho e um grande respeito. Longe, perto, é o mesmo respeito, a mesma gratidão, o mesmo amigo, viu? Deus abençoe a pastora Marlene, que congregou muitos anos comigo. Amém? Mesmo no cantinho da igreja lá, tem sido uma pessoa muito espontânea na obra, e tem estendido a mão, tem ajudado muito a obra do Senhor, que não congregava comigo. E hoje ela recebeu o que é de direito que ela mereceu, o que ela merece, amém? Estava lá no grande nome de Deus, pastorando na grande igreja, amém? E Deus tem muito ainda que fazer, amém, queridos? Esse é bom. Amado, levantando hoje, levantei, coloquei de pé, já senti o corpo fraco e a garganta coçando, amém? Minha cabeça começou a ferver. E de Jesus tem misericórdia, né? Semana toda, vou fechar a agenda aqui hoje para voltar amanhã para Bocaiúva. Não, senhor, eu vou. Amém? Tomei um remédio, fui um chá que a sogra fez. Estou aqui para a glória de Jesus. Até febre me deu, mas eu vou lá, Satanás. Eu vou lá. Amém? Estou aqui para a glória do Senhor. Deixa eu ver se eu consigo cantar um louvor rapidinho. Bota, se eu não cantar, a São Paulo disse que não me convida mais. Tá? Deus é bom. Ele está aqui. Oh Jesus, como seja o Senhor. Assim como Moisés sugeriu, o Senhor ir com ele. Eu não quero andar um segundo no mundo sem ti. Me desculpe se sou exigente quando digo que só eu não vou. É paixão pela tua presença, Senhor. Quando José encontrou no estado de grande miséria, ele disse com a voz embargada no pranto de dor: oh meu Deus, que saudade que eu sinto no tempo em que o Senhor me guardou. É paixão pela tua presença, Senhor. É paixão pela tua presença, Senhor. É o instinto da alma buscando o seu grande amor. Mesmo assim, um esforço eu faço, te buscar eu vou, nem que seja poucas palavras, ou talvez sussurrando um louvor. É paixão pela tua presença, Senhor.
Amém, queridos? Ontem nós estávamos cumprindo um verso de mulheres. Depois ia para a roça no aniversário da pastora. Amém? Os irmãos depois que puderam, os irmãos viram no status. Amém? Lá na festa da sala, eu estou aqui para glorificar. Amém, queridos? Nós não vamos demorar, eu sei que o compromisso horário. Livro de Atos, capítulo 20. Oh, aleluia. Deus abençoe os pastores, amém? Toda essa equipe, que Deus em Cristo abençoe poderosamente. Livro de Atos, capítulo 20. E o verso 12. Atos Apóstolos, capítulo 20, versículo 12. Quem encontrou, diga amém. Amém. E levaram o menino vivo e foram grandemente consolados. Vamos ler mais uma vez? E levaram o menino vivo e todos foram consolados, ou foram grandemente consolados. Amém. Pode assentar e fechar sua Bíblia. Em nome de Jesus. Isso. Glória a Deus. Só diminuir, amém? Por gentileza, já embarcou aqui, amém? Ah, glória a Deus. Que bom estar aqui, irmãos. Estou matando a saudade aqui. Toda semana que eu estou aqui, amém? Pregando a palavra do Senhor, atendendo algumas agendas. Me retorno amanhã para a glória do Senhor, amém? Para a minha cidade, onde temos alguns compromissos lá também com as obras, amém? Mas eu vim aqui em nome de Jesus, cultuar o Senhor nesta noite. Glória a Deus, amém? Não pude atender todos porque o dia é corrido, né, queridos? Ontem apareceu mais 6 agendas e eu disse aí para esperar agora na próxima, porque, amém? Não dá para ficar sem esforço também por tempo, né? Glória a Deus. Então vamos lá. O texto que temos aberto nesta noite, no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 20, e o versículo 12 que nós lemos. Todos é conhecedor e todos conhecem a palavra do Senhor. Mas eu tenho algo de Deus para o seu coração nesta noite. Deus me revelou algo nesta palavra, algo muito forte. E eu, como profeta do Senhor, eu quero entregar à igreja do Senhor aquilo que Deus colocou no meu coração dentro desse tempo que foi me permitido e me proporcionado. E quero, em nome do Senhor, aproveitar aqui com muita alegria esta oportunidade de estar aqui com os irmãos. O texto do capítulo 20, se você pegar o capítulo 17, se tu pegar o capítulo 16, capítulo 17, capítulo 18, 19 em diante, você vai entender o capítulo 20 e o verso 12 que eu li. A Bíblia diz que Demétrio, ele vai levantar uma grande lei naquela cidade. E diz a Bíblia, quando Demétrio levanta essa lei, todos ficam espantados. Porque a Bíblia diz que Demétrio vai levantar uma deusa por nome deusa Diana. E o texto vai dizer que Demétrio ele vai levantar um decreto. Decreto esse, pastor Antônio, pastor Martini, que é para todos adorar a deusa Diana. A Bíblia diz que Demétrio vai ordenar o povo a trazer ouro e trazer prata e colocar aos pés da deusa Diana. E o decreto que Demétrio vai determinar é: não pode adorar outro Deus a não ser a deusa Diana. O texto vai dizer que Demétrio consegue desviar uma nação, dando ouvido o que ele implantou naquela cidade. A Bíblia diz que as nações estão adorando a deusa Diana.
As ações estão se prostrando aos pés da deusa Diana. As ações estão levando ouro, levando prata para a deusa Diana. A Bíblia diz que nesse tempo Paulo está em uma das suas viagens de Somália, e o texto diz que Paulo precisa voltar para a Macedônia. Quando Paulo se prepara para voltar para a Macedônia, a Bíblia diz que Deus ele vai se levantar. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus percebe que a nação está prostrando aos pés da deusa Diana e prestando culto, louvor e a adoração. Diz a Bíblia que Deus vai se levantar. E quando Deus se levanta, é porque a Bíblia diz que Deus ele não divide a glória dele com ninguém. O que é dele tem que voltar para ele. O que é dele temos que depositar aos pés dele. Por isso que Isaías disse que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, porque a honra é dele, a glória é dele, e tudo é voltado a ele. A Bíblia diz que Paulo se prepara para voltar para a Macedônia, e diz a Bíblia que Deus vai se manifestar. E quando Deus se manifesta, é porque Deus precisa levantar alguém. Quando Deus se manifesta nesta época aqui, é porque Deus precisava levantar Paulo, que já estava comprometido com a viagem, que já estava com o teu coração e a sua mentalidade voltada para a viagem. O texto diz que Deus vai atrasar a viagem de Paulo, porque Deus sabe como trabalhar. Deus sabe como trabalhar. Irmão, tem coisa que vai dar errado, não é porque Deus não quer te abençoar. Tem coisa que pode até dar errado na presença de Deus, mas mesmo dando errado, é Deus trabalhando na tua causa. Mesmo dando errado, é Deus dando livramento. Eita Jesus! A Bíblia diz que Deus vai atrasar a minha viagem de Paulo. Deus vai atrasar a viagem. E Deus vai dizer: Paulo, eu preciso ter um particular contigo. Aí Deus vai no particular de Paulo e vai dizer: Paulo, está acontecendo um negócio nessa cidade aqui. Tu já sabe que a deusa Diana foi inaugurada, foi levantada, e todo mundo está prostrando e adorando a deusa Diana e colocando aos pés dela ouro, prata e bronze. Só que eu não divido a minha glória com ninguém. E é você que eu preciso que você fala da minha palavra, que você pregue a minha palavra em meio a esta crise. Diz a Bíblia que Deus agora vai consolar, Deus agora vai confortar, Deus agora vai capacitar. E diz a Bíblia que Paulo vai pregar, vai pegar a palavra. Escuta, Paulo vai pegar o pergaminho, Paulo vai pegar a palavra, Paulo vai pegar a Bíblia. E diz a Bíblia que Paulo começa a entrar no meio daquele povo. E não pensa você que Paulo ficou, pastor Marlene, acuado pregando o evangelho, com medo de alguém ouvir ou de alguém ver. O texto diz que Paulo entra no meio da multidão, aonde está a deusa Diana. E Paulo, meu querido, é assim. Paulo não esconde, não foge da responsabilidade. O texto diz que Paulo vai chegar no ouvido de um por um e vai dizer: não tem que adorar a Diana, tem que adorar o Deus de Israel. Ei, você não pode adorar a deusa Diana, você tem que adorar o Deus de Israel. Você não pode adorar a deusa Diana, você tem que adorar o Deus de Israel. Paulo vai chegar no ouvido de um por um, tu tem que adorar, é o Deus de Israel, não é a deusa Diana. E sabe que Paulo começa a dizer um por um: não podemos adorar a deusa Diana, não podemos depositar ouro e prata nos pés da deusa Diana. E que sabe que Paulo está pregando, Paulo está pregando, Paulo está pregando, Paulo está pregando. O povo está ouvindo, o povo está escutando, o povo está escutando, o povo está ouvindo. E Paulo não está deixando de pregar no meio daquela praça, no meio daquela cidade, no meio daquele povo. Paulo prega: não podemos adorar a deusa Diana, temos que adorar o Deus que fez os céus e a terra. A Bíblia diz que Paulo insiste com a palavra da verdade. Paulo insiste com a palavra. E diz a Bíblia que agora o Espírito Santo começa a tomar e começa a fazer efeito
Santo pega a palavra que Paulo está pregando e começa a fazer a palavra entrar na mentalidade e o coração daquele povo, a ponto da Bíblia Sagrada desses pastores, que o povo começa a ouvir a palavra que Paulo está pregando. Agora, segura o povo da lugar, já vou me soltar. É porque eu sou da terra alta, a gente vai pegando devagar. Oh, aleluia! Meu Deus do céu, tem pentecostal aí, tem. Glória! Chega na pé pregando luta e naquela pastorina. Ela diz assim, pastor, o senhor pode até ter ficado velho, o cabelo pode até ter caído, pode até estar morando na cidade bem longe, mas desde quando eu te conheci, a unção é a mesma. E não pode passar tudo, mas a unção não pode passar. Pode ter luta, mas a unção é a mesma. A porta pode fechar, mas a unção é a mesma. A sepultura pode abrir, mas a unção é a mesma. Ei, só quem acredita no glória. A unção é a mesma. O Espírito Santo pega aquela palavra e começa a trabalhar na mentalidade do coração do povo. Quando o Espírito Santo infiltra a palavra no coração, na mentalidade e no coração do povo, a Bíblia diz que vai acontecer algo que me chamou a atenção. O que é? É que o povo agora começa a dar ouvido a Paulo. E diz que o povo agora começa a se juntar a Paulo. Está pegando isso aqui. O povo está distanciando da deusa Diana e começa a se aproximar a Paulo. Quando Paulo percebe uma grande multidão abandonou a deusa Diana, está adorando o Deus que fez os céus e a terra. Não fala por aí não. A Bíblia diz que alguém vai se levantar no meio daquela multidão e vai dizer assim: Demétrio, está acontecendo uma coisa no meio desse povo que tu não está percebendo não. Estamos percebendo que o povo que está adorando a deusa Diana está diminuindo e a multidão de Paulo está crescendo. Presta atenção que tem uma coisa errada. Cadê a multidão que adorava a deusa Diana? Diminuiu. E a multidão que está seguindo Paulo aumentou. Passa uma preocupação na mentalidade no coração de Demétrio. E Demétrio vai levantar uma nova lei. Pergunta qual? Mas não tem muita gente que pergunta qual. A lei que Demétrio vai levantar é: a partir de hoje eu quero esse homem morto. Segura. Eu te mostrando o Deus que você serve. Quero a cabeça desse homem por nome de Paulo. Quero ver ele morto. E o prêmio vai ser no Pix, à vista. Todos ficaram alvoroçados. E o texto diz que Demétrio levanta contra Paulo um grande confronto e um grande conflito. Mas quando eu li isso, pastor, meu cabelo arrepiou. Não vi não, tá? Pastor, mas é mais sério. Quando eu li isso, meu cabelo arrepiou. Pergunta por quê, pastor? Porque Paulo está pregando, trazendo o povo todo de volta para adorar o Deus de Israel. Aí Demétrio vai levantar, ó, vai morrer, cabeça vai rolar, sepultura vai abrir. Gente, você está entendendo? Foi dada a briga a cabeça de Paulo. A sepultura é os governos, já está tirando a terra, já está abrindo, já a sepultura, já está tudo prontinho. Um grande conflito e um grande
quando Paulo percebe que um soldado de Demétrio está indo contra ele, ele prega a palavra. Quando Paulo percebe que a sepultura está aberta contra ele, ele prega a palavra. Quando Paulo percebe que a cabeça dele está a prêmio, ele continua pregando a palavra. Quando Paulo percebe que foi levantada a lei de matar, de destruir, de acabar com ele, Paulo prega a palavra. Alguém vai dizer: Paulo, tu está sabendo aí? Está levantando um grande conflito contra ti. Paulo, continue pregando a palavra. Paulo, tu não está sabendo não? Está levantando um grande confronto contra ti. Paulo, continue pregando a palavra. Quando eu li isso, sabe que o Espírito de Deus falou comigo? Confronto não se vence confrontando. Conflito não se vence confrontando alguém. Confronto você vence é com a palavra. É na poeira da xandaraia. Segure que eu vou falar. Confronto você vence com a palavra. Você não é crente para pagar por a mesma moeda. Não dá para virar a cara pra gente ter uma igreja. Não dá pra ficar postando nos status, nos Facebook. Não dá pra ficar postando em direta. Não dá. Crente de caráter, ele enfrenta com a palavra, com a palavra, com a palavra, com a palavra. Confronto é com a palavra. Não dá mais pra ficar dentro da igreja ligando. Não dá mais pra virar, ficar dentro da igreja virando a cara pro outro. Não dá mais pra ficar trocando de igreja, porque fulano não vai na minha cara. Porque eu não gostei do pastor, eu não gostei da pastora, porque eu não gostei de tirar do louvor. Eu não é tempo mais de você viver se escovando de entender que viva as crianças de palavra, 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 palavra. Conflito e confronto, você cara, você tem deixa eu ver se tem um pentecostal adequado. Eu não gosto de fulano, vai pra Bíblia. Eu não gosto da palavra de ciclano, vai pra Bíblia. É na camarada, confronto e conflito você vence com a palavra. Fulano levantou contra mim para a palavra. Fulano não conversa mais comigo para a palavra. Fulano saiu da igreja por causa de mim para a palavra. Fulano não me cumprimenta na igreja, na rua. Vai para a palavra, palavra, palavra. Deus tremendo, aleluia. Glória a Deus. Já acredito. Está batizado por João Batista do Rio Jordão, sim ou não? Sim ou não? Quando ele sai do Jordão, o Espírito incorpora de pomba, desce e o céu se abre. Agora diz: esse é o meu filho, em quem eu tenho prazer, o meu filho amado. Jesus sai do deserto da Judéia, do Rio Jordão, e diz a Bíblia que Jesus vai para um outro deserto, e na verdade ele já está no deserto. Lembra? João Batista está pregando no deserto, sim ou não? Então Jesus já está no deserto.
Jesus sai do deserto da Judéia e diz a Bíblia que Jesus vai para um outro deserto. Esse deserto é chamado deserto de Jericó. Repete que deserto de Jericó. Só que esse deserto de Jericó que Jesus foi era o deserto do diabo, porque a gente tinha passado pelo deserto de Deus. Lembra que eu disse que a pula, a voz, esse é meu filho, e ele vai para o outro deserto chamado deserto de Jericó, deserto do diabo. E me pergunta como que ele vence o diabo no território do diabo. Com o quê? E olha que ganhar fora de casa não é gostoso. Ele não vence no deserto de João, ele vence no deserto de Jericó. Ele vence com a palavra dentro do território do inimigo. Tu tá achando que tu é pouca coisa, irmão? Tu tá achando que tu é? Ei, pessoas podem avaliar você por baixo, pessoas podem te julgar, pessoas podem te humilhar, pessoas podem falar de ti, pode falar da tua igreja, pode falar do ministério, pode falar do teu louvor, pode falar do teu casamento, pode falar de tudo que tu quiser, não tem problema não. Tu não é qualquer coisa. Deus é provar que é que é a vida. Deus vai fazer você ganhar e vencer. É dentro do território dos inimigos, ó glória. E na fora de casa é mais gostoso, ó glória. Só quem acredita, levante a mão e glorifique ao Senhor. Deus te está direcionado pela palavra. Percebe que a cabeça de Paulo está a prêmio, mas ele não deixa de pregar a palavra. Deus vai se levantar por quê? Porque Deus percebe que a sepultura está aberta, mas Paulo não deixa de pregar a palavra. Deus vai se levantar a favor de Paulo por quê? Porque Deus percebe que os inimigos estão contra ele para matá-lo, mas Paulo não deixa de pregar a palavra da verdade e confrontar os conflitos com a palavra. Oh, glória! E sabe que Deus vai se levantar? E sabe por que Deus vai se levantar? Eu vou te dizer por quê. Deus vai se levantar porque Deus vai justificar Paulo. Eu vou repetir de novo, você não está entendendo. Eita Jesus! Deus vai se levantar, pastor Marlene, nesse tempo, porque Deus vai justificar a Paulo. Por quê? Porque Paulo não correu dos inimigos. Paulo não teve medo da sepultura. A cabeça está presa, Paulo não teve medo. E sabia que Deus vai se levantar para justificar a Paulo. Por quê? Porque Paulo é defensor do Evangelho. E quem é defensor do Evangelho já tem uma promessa para ele. Qual é? 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Quem fica a palavra está protegido. Quem fica a verdade está protegido. Quem anda nos mandamentos está protegido. Quem anda nos estatutos está protegido. Quem obedece a palavra da verdade está protegido. Fica em paz. Deus vai se levantar na terra e vai te justificar. Só quem acredita e joga a mão da boca e faz barulho. Coloca de pé, porque Deus vai em conta de Paulo. Deus vai justificar. E diz a Bíblia que Deus vai se manifestar. E quando Deus se manifesta, Deus vai dizer assim: Paulo, faz o seguinte, não desce para Macedônia. Isso é agora começa a pregar. Paulo, não desce para Macedônia, não. Faz o seguinte, fica lá em Troas, fica lá 7 dias. Quantos dias? 7. Fica lá 7 dias, Paulo, porque assim que abaixar o alvoroço, assim que a poeira baixar, Paulo, eu vou te ordenar para tu descer para Macedônia. Mas enquanto isso, segura um pouquinho a sua viagem aí, segura um pouquinho, fica aí, que eu vou te avisar. Quem disse? Deus, eu vou te avisar a hora que tu tem que descer para Macedônia. Mas quando eu isso, eu fiquei louco, porque Paulo chega até Troade. Quando Paulo chega até Troade, diz a Bíblia que Paulo chega com os seus discípulos. Paulo olha para um lado, Paulo olha para o outro, e diz a Bíblia que ele vai Paulo de novo pegar
o pergaminho. Levai Paulo pegar a palavra. Levai Paulo pegar a Bíblia. E diz a Bíblia que Paulo começa a pregar novamente a palavra. Isso aqui me chamou muita atenção, porque Deus dessa vez não mandou Paulo pregar, não mandou Paulo fazer nada, só mandou Paulo esperar a hora e a ordem que ele vai dar para Paulo voltar para Macedônia. Se Paulo quisesse ir para o hotel de 5 estrelas, ele poderia ir ficar lá esperando a voz de Deus falar para voltar para Macedônia. Se Paulo quisesse ir para o shopping na época, ele poderia lá ficar tranquilo e se divertir com a família, porque a ordem de Deus é: eu vou te avisar que você vai ter que voltar para Macedônia. Mas enquanto Deus não fala, Paulo está pregando. Enquanto Deus não fala, a mensagem está sendo pregada. Ou seja, Deus falou: espera, eu vou te avisar para tu voltar. Enquanto Paulo está esperando, Paulo está pregando, porque é assim mesmo. Quem vive a palavra não fuja da palavra. Quem vive a palavra não corre da palavra. Quem vive o estatuto que ele vive está dentro dele. Se você vive a palavra você vive está dentro de você. Então você não vai perder tempo. Aonde você plantar a planta do teu pé, se não tem palavra, tu não vai perder tempo. Paulo disse: não, eu não vou perder tempo. Deus mandou eu esperar a voz dele falar comigo para me contar. Mas enquanto ele não fala, eu prego. Enquanto ele não fala, eu canto. Enquanto ele não fala, eu oro. Enquanto ele não fala, eu vou bater. Enquanto ele não fala, eu vou pro joelho. Eu vou descer aqui. Enquanto ele não fala, eu vou dançar. Enquanto ele não fala, eu vou tocar a bateria. Enquanto ele não fala, eu vou tocar o instrumento. Enquanto ele não fala, eu vou dar glória no meu lugar. Enquanto ele não fala, eu vou continuar te ajudando. Enquanto ele não fala, eu vou continuar trazendo as perícias. Enquanto ele não fala, eu vou vir para a igreja. Eu vou vir para a igreja. Eu vou vir para a igreja. Tem crente que na busca Deus pelo que ele é. Está acostumado a buscar Deus pelo que ele faz. Se Deus fazer, dá na igreja. Se Deus não fazer, sai da igreja. Se Deus fazer, ela canta. Se Deus não fazer, não canta. Se Deus fazer, toma ceia. Se não fizer, não toma ceia. Ei, multidão! A palavra de hoje para a minha vida, para a tua vida é: enquanto Deus não faz, canta. Enquanto Deus não faz, agora. Enquanto Deus não faz, profetiza. Enquanto Deus não faz, faz você. Ela maravilha. Eita, meu Deus, me segura aqui, olha pra cá. Enquanto Deus não faz, enquanto Ele não fala, vai cantando, vai adorando, vai adorando, vai cantando, vai pro monte, vem pra oração, faz alguma coisa para atrair, aleluia, Deus na tua vida. Mas não pare porque Deus não deu resposta. Não pare porque Deus não quis falar contigo. Não pare porque Deus usou e falou com todo mundo e não falou contigo. Não pare por causa de uma decepção. Não pare por causa de uma circunstância. Não pare porque a porta fechou. Não pare porque o marido foi embora de casa. Não pare porque Deus fica na rua. Não pare porque Deus fica na cadeia. Não pare porque as coisas não erraram. Que a resposta está chegando. Esse vizinho do lado, diga para ele. A resposta não veio? Continue servindo. Como é que é? Que dia? Vou pegar no espelho, diga meu cabelo reto. Senhor.
quando ele entra no deserto, Moisés está esperando. Escute essa. Quando Moisés entra no deserto, Moisés está começando o ministério dele. Espírito Santo vai para cá. Então Moisés está cheio de promessa e esperando a promessa se cumprir. E quando a promessa não cumpre na vida de Moisés, sabe o que ele faz? Ele pega as ovelhas de Jetro, seu sogro. Pega para cá. Moisés, essas ovelhas não é minha não, é do meu sogro. Mas tu não é pastor dela não? Não, pastor é meu sogro, eu só estou ajudando. E eu tenho promessa, mas eu não posso ficar parado, não posso ficar perdendo tempo. Aleluia. Pra cá. Porque tem umas ovelhas que é teimosa, né? Ela sabe sempre que ela tem que dar, mas sempre tem que sair do centro. Opa, vai cair lá embaixo. E diz a Bíblia que Moisés apareceu no deserto, apacentando as ovelhas de seu sogro Jetro. Mas olha para mim, vou te fazer uma pergunta. Essa igreja tem Bíblia, essa igreja é inteligente. As ovelhas eram de Jetro ou eram de Moisés? Quem que tinha que estar apacentando? Jetro ou Moisés? Mas quem está apacentando? Moisés. Mas as ovelhas eram de quem? Mas quem está apacentando? Moisés. Mas tem uma coisa errada. Quem tinha que estar lá? Por quê? Moisés. Jetro não dá. Mas por que Moisés está? Se ele diz Jetro é o pastor, não dá. Mas por que Moisés está lá? É Deus dizendo: Moisés, eu tenho promessa, vou fazer tu chegar longe, mas enquanto isso, começa a ter responsabilidade, mesmo que não seja tua, assuma. Gente, a fé não foi embora. As ovelhas eram de quem? Quem está pastoreando? É Deus dizendo: enquanto eu não falo, enquanto eu não cumpro, enquanto eu não realizo, assume a responsabilidade. Comece a estruturar no deserto, mesmo que não seja sua, tenha a responsabilidade, mesmo que não é tua. Porque tem gente que só quer pregar se tiver no cartaz, não quer mais responsabilidade. Tem gente que só quer cantar se estiver escalado. Se a pastora Marlene estiver no louvor de hoje, a fulana de quarta não vem não. Porque só quer fazer e quer se aparecer. É ou não é? Estamos vivendo essa época ou não? Nesse século XXI. É assim. Aí Deus vem e me quebra, como diz o pastor Antônio, e disse: assume a responsabilidade. Senhor, mas não é minha, eu sei, assuma. Tenha a responsabilidade, ainda que não seja tua. Não entendeu? Não? É o teu dia? Adora. Não é? Não? Adora a si mesmo. Ninguém quer abrir a igreja, não. Vai lá, cara, pastor, pega a chave e abre a igreja. Ninguém lavou o banheiro, pega a chave, lava você. Não tem ninguém para pregar, prega você. Não tem ninguém para cantar, canta você. Não tem ninguém para ministrar, ministra você. É Deus dizendo: assuma a responsabilidade. Se não é você, faça. Porque não é pro reino da terra. O que tu faz é pro reino de Deus. Começa a assumir as responsabilidades, mesmo que não seja tua, mas é para obra, é pro campo, é para Deus. Faça. Faça. Precisamos voltar a ter responsabilidade dentro das igrejas, ainda que não seja nossa. Quando eu me converti há 14, 15 anos de idade, eu me converti ao Evangelho. Oh, meu querido, minha querida, olha para mim. Se nosso pastor quisesse ficar dormindo o dia todo, nós deixávamos ele dormindo, descansando o dia todo. Porque ali nós abrimos igreja, ali nós levamos a igreja para o monte, ali nós abrimos igreja para a escola bíblica. Na escola bíblica nós íamos para o monte pela manhã, chegava
sol, oh meu Deus do céu, culto, vigília, culto na rua, tava gente lá, tava a igreja lá, culto na casa do vizinho, a igreja em peso, culto na rua, pastor Marcelo lembra, a igreja em peso, o pastor marcava um monte, a gente não tinha paciência para esperar sábado, a gente ia segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado para falar de novo, oh meu Deus, porque a gente não perdia tempo, porque na nossa mentalidade temos que começar a responsabilizar aquilo que não é nosso, porque no dia que Deus nos dá uma missão, a gente vai aprender a fazer de verdade, e nós começamos a assumir aquilo que não era nosso. Oh meu Deus do céu, a igreja do século XXI precisa voltar a começar a assumir responsabilidade, mesmo que não seja tua. Se o irmão não quer cantar, você vai cantar no lugar dela. Se o irmão não quer pregar, prega no lugar dele. Se o irmão não quer fazer, faça você. Oh meu Deus, porque é necessário começarmos a assumir responsabilidade, que ainda que não seja nossa. Escute. O texto diz: o texto diz que Paulo ele vai pegar a Bíblia, pega a Bíblia, a palavra, vai pregar. É tudo normal, tudo a mesma coisa. E sabe o que a Bíblia diz? Paulo vai fazer algo que me chamou a atenção. Pergunta o quê? Paulo chega no cenáculo. Repete comigo, cenáculo. Quando Paulo chega no cenáculo, Paulo vai me ensinar algo que eu para me dar, lavou a minha cara. Eu sou crente tem 30 anos. Mas deixa eu dizer, lavou. Pergunta por quê? Porque Paulo entra no cenáculo. Vai para mim, vai para cá. Tá certo, tá? Paulo entra no cenáculo. Os discípulos acompanham Paulo. Paulo entra no cenáculo. O cenáculo hoje representa a igreja. Quando Paulo entra no cenáculo, ele vai tomar 3 atitudes. Pergunta qual? Primeiro, ele passa pelo primeiro andar, passa pelo segundo andar e chega no terceiro. Quando Paulo chega no terceiro, diz a Bíblia que Paulo começa de novo a pregar. E quando Paulo começa a pregar, a Bíblia diz que Paulo prolonga a palavra até meia-noite. Meia-noite, já tem gente assim com a mãozinha gritando: fala, Deus, que o teu servo ouve. Mas você não entendeu, não era 8h30, era meia-noite. Não é 9 horas, pegando meu celular, era meia-noite. Não é 9 horas sessão, a gente uma vez o Cruzeiro o Atlético ganhou dentro da igreja, não. Era meia-noite. Pegou essa? Diga bem. Não era 8 horas ligando para o marido, você está em casa, né? Ciumenta. Era meia-noite. O povo está assim, ó, na prática da palavra. Fala, Deus. Gente, mas era meia-noite. Fala, Deus, eu preciso mais. Senhor. E já era meia-noite. E diz o texto que Paulo prolonga. Então, se o texto diz que Paulo prolonga, então para mim passou meia-noite. Porque até meia-noite diz a Bíblia que ele está pregando e ele prolonga a palavra. Então passou. Será que foi meio-dia? Não sei. Mas olha para mim. O que me chama a atenção? Olha aqui. Olha para mim. Repete comigo. Primeiro andar. Mas Paulo conhecia a Bíblia? Paulo tinha Deus? Paulo obedecia os mandamentos? Paulo andava na palavra? Então por que Paulo não adorou no primeiro andar? Deus ia ouvir ou não? Por que ele não adorou? Estranho, né? Sabia que Paulo passa pelo segundo andar. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Paulo conhecia a Bíblia?
andava nos mandamentos, obedecia o Evangelho, vivia a palavra. Então por que Paulo não orou também no segundo andar? Deve ser ouvir a mesma coisa. Agora por que Paulo escolhe o terceiro? Vira para o vizinho e diga, terceiro andar. Pergunta por que Paulo escolhe o terceiro. É porque Paulo entende, o Deus que eu prego, o Deus que eu sirvo, merece adoração no mais alto nível. Aleluia! Glória a Deus! Olha para mim. Paulo poderia adorar no primeiro, poderia adorar no segundo, mas Paulo resolveu adorar no terceiro, porque Paulo entende que o Deus que eu sirvo merece adoração, merece culto no mais alto nível. Por quê? Porque ele é grande, ele é Senhor, ele está sentado nos céus, os pés estão sobre a terra. O mar é como a concha d'água na palma da tua mão. Ele conhece como se o cabelo tem na tua cabeça. Glória! Então ele é grande, ele é poderoso, ele é Deus, ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é sorte, vai eternidade, isso dá paz. Então Paulo entende, culto com Deus consigo é culto no mais alto nível. Aí, como eu leio isso, eu entendo uma coisa, pastor Antônio, é muita gente nessa geração de hoje, é uma cantalhada na geração de hoje, mas são crentes que estão com a adoração dividida, e Deus não aceita a adoração dividida. Tem crente que entra na igreja e apresenta a Deus culto no primeiro andar, Deus não recebe. Tem crente que apresenta a Deus culto no segundo andar, Deus não aceita. O que Deus aceita de mim é culto no meu mais alto nível. Culto no primeiro andar é se Deus quiser. Culto no primeiro andar é se Deus abrir porta. Culto no primeiro andar é se Deus realizar. Eu canto, eu prego, eu vou e faço obra. Deus não aceita esse tipo de culto, oh glória. Culto no segundo andar, oh glória. É culto mais ou menos. Se der, eu vou. Se der para dizimar, eu dizimo. Se der para oferta, eu oferto. Se der para ir no culto, eu vou. Se der para ir no monte, eu vou. São cultos de mais baixo nível. E Deus não aceita de mim. Não é culto no mais baixo nível. Para Deus é culto no mais alto nível. O que é culto, pastor? No mais alto nível. É se a porta fechou, eu canto. Se o marido foi embora, eu canto. A porta fechou, eu canto. A Senhora cortou minha luz, eu canto. Desempreguei, eu canto. É culto no mais alto nível. Temos que aprender a diferenciar culto para Deus. Deus não aceita o resto. Deus não aceita sobra. Deus aceita culto no mais alto nível. Recebe a bênção, vai para quadrangular. Recebe a bênção, vai para humilhação, vai para as igrejas ricas, dizimar, vai comprar na igreja pequena, apresentar o culto no mais baixo nível. Mas Deus está descendo culto para mim, alto nível, alto nível, alto nível, alto nível, alto nível. Meu irmão da cidade de Bicas, que me viu pregando na igreja do pastor Flávio, e quando eu preguei, Deus me direcionou a ele, e quando Deus me direciona a ele, eu comecei a entregar para ele o que iria acontecer com ele dentro de um prazo de 6 meses. Eu comecei a falar para ele assim: não sei da tua vida, mas eu vejo chaves variadas de tamanho, e Deus falou comigo assim: vai te devolver a tua empresa. Esse rapaz, essa esposa, começou a dobrar o joelho e começou a chorar. Eu disse assim: que vai devolver aquele apartamento que você vendeu para pagar a tua dívida, porque você quebrou a empresa. E aquele homem começou a chorar, e a esposa chorando. Só que eu lembro que Deus disse assim para ele: mas o que eu vou te dar é para tu semear no campo, semear na obra e abençoar os meus ungidos que pregam a verdade. Eu até brinquei com ele: olha aí o pastor Flávio, está precisando de cadeira, está precisando de som, não te levantar para ajudar. Ô irmão,
Meu filho deitado no caixão. Eu coloquei minha testa na testa dele e disse: Deus, nunca mais eu prego. O Senhor tirou o meu melhor, um rapaz de 23 anos, na flor da idade. Cantava comigo, atendia a agenda comigo, dava testemunho. Foi ontem que eu mandei seu vídeo, pela cidade do Caiúva. Deu testemunho dele numa quadra, mandei para ele. Ganhei 30 almas. Aleluia! Eu para cá, eu disse: Deus, eu ganhei tanta alma com o Senhor. Eu fiz tanta coisa com meu filho. Agora o Senhor vai tirar o melhor que eu tenho. Quer saber de uma? Acabou. Não canto mais, não prego mais, não pastoreio mais. Acabou para mim. Nem eu sei o que você diz. Só que eu esqueci de uma coisa. Quem me chamou foi Deus. E se ele chamou, ele garante. E eu abraçado ele, chorando, mas a água desceu na testa dele. Meu filho vai ser velado logo de manhã, era 3h30 da manhã. Eu disse: acabou. Não tem mais jeito. Não vou pregar mais. Eu não tenho mais força para nada. A força que eu tinha no Senhor me arrancou. E ele chorando naquele dia. Acabou tudo que o Senhor depositou em mim. Quando de repente, na janela da igreja, 3h30 da manhã, entrou um vento como esse aqui que está entrando. E esse vento veio em direção onde eu estava no caixão junto com ele, do lado dele. Quando esse vento entrou, esse vento paira aqui na minha direção, onde estava a cabeça e na testa dele. Esse vento paira. Quando esse vento paira aqui, esse vento transformou uma voz. E essa voz diz assim para mim: cala a tua boca agora. É duro você perder. É duro você enterrar o que você mais ama. E Deus ainda dizendo: para tu calar a tua boca, fica calado. Por isso eu disse que tem luz no primeiro e segundo andar. Deus só procura tudo no terceiro dia. Independente, você está vivenciando. E adorar a Deus não é só sentar na minha vida, não é só pegar o microfone, é muito mais do que isso. Eu levantei minha cabeça, pastor Maneiro. Pastor Maneiro, cabeça. Olhei para o lado, se alguém tinha falado comigo, ninguém tinha falado nada. De repente a voz falou de novo comigo: cala a tua boca. Tu não sabes o que está falando. Eu, qualidade de homem, viu? Eu disse: Deus, não estou entendendo nada. Prego teu evangelho desde meus 15, 16 anos. Nunca neguei o teu nome, Deus. Já sabe, tu sabe o que eu já fiz na minha vida por causa do evangelho, do amor do evangelho. E eu disse assim para Deus: escute essa aqui, irmãos, que é muito sério. Se o Senhor está mandando calar a boca, então o Senhor tem que me explicar por que eu venho calar minha boca. Porque eu só estou questionando o Senhor algo que o Senhor levou. Ele disse assim para mim: irmãos, isso aqui é muito sério. É a Bíblia. Estou numa oração. Estou falando de um filho que morreu mesmo, né, do Senhor? Porque fica dentro da história. Eu disse assim: por que eu falo para você? Por que tem que calar a boca? Então eu vou refrescar a tua mentalidade. Quantas paradas que ele deu? Eu disse: 3. Quantos anos no hospital? Eu disse: 3 anos.
que ele ficava em casa de alta? Eu disse 10, 9, 15 dias. Quantos anos que ele tem? Eu disse 23 anos. Eu disse, eu voltei ele na primeira parada? Eu disse sim. E na segunda parada, eu voltei ele que você pediu? Voltou. E na terceira parada, quando ficou perdido um monte comigo, que eu manifestei lá para você, eu voltei para o filho 3 vezes? Eu disse, sim senhor. Ele disse, não cala a boca. Eu te devolvi 3 e vou te pedir uma. Sabe o que eu fiz? Entrei no meu quarto, eu e minha esposa. E disse, Pai do Senhor, bendito seja o Senhor, tu Deus, o Senhor levou. Mas só te peço uma coisa. Minha esposa para continuar fazendo o que mais amo. Eu estou aqui, sabe por quê? Eu aprendi de culto para Deus no alto nível, é quando você ganha, quando perde. Eu estou falando, tem morrer aqui na tua casa, não, deixa eu ver. Eu estou falando, você tem que comer o pão de amamação, não, eu estou pregando o Evangelho. Deus falou, aquele que é meio nós mesmos, não si mesmo. Pega esse meio da cruz e você receber a vida, a Bíblia você tem que deixá-la. Culto alto nível. Não é porque eu recebi. Culto alto nível. Não é porque eu estou com dinheiro bom na conta. Não é porque eu comprei um apartamento à vista. Não, isso não é culto alto nível. Se você comprou, que Deus te deu condição, você batalhou para isso. Trabalhou. Parece também um rapaz chegando no serviço aí, né? Parece de uniforme. Também vigilante, também sou vigilante, também sou porteiro, eu estou vendo que o uniforme é o mesmo, chegando da batalha. E se amanhã eu dei uma Hilux, a hora que chegou, 7 e pouco, porque lutou e conquistou. Mas culto de verdade quando você perde. É quando tudo está difícil. É quando tu olha para um lado, você olha para o outro, você vai dizer, meu Deus, não tem saída, o que é que eu vou fazer? E você continua prestando culto a Deus. Não venha para a igreja buscar os seus próprios interesses, não vem para a igreja só quando é campanha. Vem para a igreja porque aqui tem Bíblia, aqui tem palavra, ouve os profetas. E temos que entender diferenciar níveis de cultos para Deus. Lembra quando Jó enterrou todos os seus 10 filhos? Perdeu tudo? Lembra que Jó falou? Eu conhecia Deus só de ouvir falar. Mas quando ele passa por todo o processo, disse, agora eu sei de fato quem é ele. Ele vai dizendo, agora aprendi a adorar. Agora aprendi a prestar um culto para ele. Ele é Deus. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Outro texto do livro de João diz assim, Deus não é Deus de balde. Quando João diz que Deus é Deus de balde, João está dizendo, Deus não é Deus que mente, não é Deus que falha, não é Deus que joga a palavra fora, não é Deus que desperdiça a palavra, Ele não é Deus que falha e não cumpre, Ele é Deus para cumprir. Só tem uma coisa, aprenda a prestar culto para Deus nos seus momentos mais difíceis. Pedi meu pai a tiro, facada e paulada. Pedi minha mãe, eu estava no monte orando 3 dias. Deus mandou descer, dar um abraço nela. À noite, quando eu estou tomando banho para ir para o culto, meu telefone toca. Minha mãe arrumadinha, descendo da igreja, descendo a escada, não tinha corrimão. Ela pisou falso. Desceu direto de cabeça. Cheguei no monte. Em vez de eu ir para a igreja adorar a Deus, fui correndo para ver minha mãe. Quando chego, minha mãe estava morta, a cabeça rachada e o olho espalhado. E eu acabei descendo no monte. 3 dias. E eu falei para Deus, Senhor, só me fez eu subir no monte, ficar 3 dias para me ver essa cena. Deus disse, foi. Te levei para lá para tu ter intimidade, para que eu possa estruturar, porque senão você não aguentava essa cena que você está vendo. Ei, Deus é Deus, mesmo você perdendo.
Ele é Deus mesmo você perdendo. Essa é a palavra de hoje no teu coração. Culto para Deus, alto nível. Vida na palavra. Vai haver ameaça. Vida na palavra. Sepultura vai se abrir. Problema. Vida com a palavra. Ataques vão vir. Vida com a palavra. Conflitos vão vir. Vida com a palavra. Inimigos vão se levantar. Vida com a palavra. Não troque. Não negocie. Deus te chamou. Se posiciona. Deus te chamou. Levanta a tua cabeça e passa por cima. Vai embora. Porque a palavra está contigo. A palavra da verdade está contigo. Eu deixo essa palavra no coração da igreja. Glória a Deus. Eu confesso aos irmãos que hoje eu falei, Senhor, qual é a palavra que o Senhor quer que eu entregue a sua igreja? A gente que é pregador do evangelho, a gente sempre, e isso é fato, temos que estar preparados, né? E a gente anda com 2, 3, 4, 5 mensagens na cabeça, ou mais, e a gente consulta o Senhor, o que o Senhor quer? E o Espírito Santo falou forte no meu coração a respeito dessa palavra hoje. Ele disse, eu quero ensinar a minha igreja como me apresentar um culto. Não fuja da palavra. Esteja envolvido com ela em toda circunstância. Você viu Paulo, né? Cabeça lá, palavra. Sepultura abriu, palavra. Perseguição, estou na palavra. Os inimigos estão vindo, estou na palavra. Eu não vou negociar por causa de meia dúzia. Pastor Marlene, Pastor Antônio, coloque de pé, segura as mãos. Eu vou nem olhar para vocês para falar que é combinado, enquanto o bicho está para vocês aceitar. É a mesma posição que eu estou. Mas assim diz o Senhor. Quem chamou e separou fui eu. Mesmo que muitos não acreditem, mesmo que muitos lutam e relutam, mas eu sou Deus da vida de vocês. Fazei prova de mim. A igreja tem o direito de fazer prova do que Deus está falando para eles aqui. Aí onde você estiver, ou quando eu chegar na tua casa, que o Deus que eu sigo vai te responder. Fui eu que chamei, fui eu que separei vocês para esta missão. E queira Satanás ou não, eu tenho uma promessa para esse ministério. Muitos são contras e não acreditam. Mas eu sou o Deus de vocês, que renovo a minha promessa e digo: prepara. Prepara, porque da mesma fúria que o inimigo veio para acabar com tudo, eu estou vindo com grande glória. E vou colocar essa igreja aonde eu prometi. E vou dizer: Deus está preparando algo grande. Assim diz o Senhor: estou preparando algo grande. Deus disse assim: começa a orar. Vai para o joelho, porque Deus está falando. Estou preparando uma condição. E que vocês não vão ficar aqui por muito tempo nesse quadrado.
Deus e eu sei e conheço a voz do meu Deus. Deus disse: eu tenho um lugar maior, eu tenho um lugar mais vasto, eu tenho um lugar maior. Eu vejo sala, eu vejo escritório, hein? Eu vejo sala para criança. Assim diz o Espírito Santo: muitos saberão que eu sou Deus. Já Deus. Fui tirado do meio das ferragens. A carreta tirou o meu caminhão da BR, e a carreta bateu na minha traseira, e o caminhão de boi bateu na minha frente, e eu fiquei exprimido no meio da carreta, e no meio dos dois caminhões. Fui tirado das ferragens, não sofri um corte na unha nem no dedo. Estou aqui trazendo esta promessa, porque Deus fechou a sepultura para mim estar aqui. E Deus que me usa não é Deus de barro como de Jó. Prepara uma nova promessa de Deus. Deus está dizendo: voltando para a boca de muita gente. Leva a candaia que te tenta, que ainda tenta contra ti o teu ministério. Mas eu sou o Deus de Paulo, também sou o Deus da tua vida. Prega para mim da culminância. Irmãos, o que Deus fez é muito grande. Nem era para mim estar aqui. E eu estou aqui, sendo boca de Deus para vocês e para os pastores. Eu nasci de novo. Os pastores da região aqui, tudo pelo vídeo, amigos meus. Vocês comandei pastor Antônio, comandei. Quem viu o caminhão fala que é isso. O caminhão, o motor do caminhão saiu para fora, estranhou na BR. O caminhão me veio branco, virou uma sardinha. A carreta me amassou atrás, o caminhão de boi de frente, no meio, foi exprimido. E a carreta carregada com toneladas de areia. Na órbita da BR, que estão fazendo um preço de pé de massa. O SAMU chegou lá para socorrer a gente. Quando eles chegaram lá, eu estava sentado do outro lado. Os motoristas, os caminhoneiros, parou todos os caminhões, parou os caminhoneiros e me diminuiu o motorista debaixo das ferragens. E o SAMU chegou lá procurando os corpos, onde tinha caído os corpos. O caminhoneiro falou assim: não, eu não está ali sentado, deitado, né? Só senti só uma dor no braço. Mais nada. Dentro do SAMU, o rapaz falou comigo assim: olha, o médico, sabia se tiveram 3 livramentos? Eu disse: sei não, só sei que eu estou aqui. Ele disse: eles ressuscitaram 3 vezes.
Porque se a carreta não matasse vocês, o caminhão de frente matava. Vocês pegou de frente, de cheio. Se o caminhão não matasse de frente, a caçamba da carreta que sobrou estava cheia de areia. Você ia ser esmagado pela caçamba. Vocês nasceram 3 vezes. E eu vou ficar com preguiça de adorar, de pregar, de ser profeta, de pregar o que Deus manda. É aí que eu vou pregar agora. Eu estou revoltado, eu vou ter 30 anos agora, eu quero pregar. Amém? Muito obrigado. Pastor, eu vim aqui buscar uma revelação. Depois dessa, obrigado. Deus vai orando aí, que a gente em janeiro não quer tornar para Belo Horizonte. Nossa, ó, pastor. Obrigado, pastor. Glória! Amém? Deus abençoe por mim, minha esposa. Deus está querendo retornar, estamos sendo a resposta de Deus. Vamos para ir, estamos fazendo para voltar. Amém? Porque tem que ser assim, né? Orou a Deus para ir, agora tem que orar para voltar e esperar a hora certa. E acho que em janeiro já, pelo que eu andei nas terras aí, Deus vem falando. Eita glória! Aleluia! Já que a gente estava lá e tem que Deus, vamos lá. Deus abençoe por nós. Deus abençoe.